Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação aí desta semana, né? E no dia de hoje eu quero fazer um negócio que eu sempre faço aqui no canal, né? De além de trazer as discussões, né, que a gente faz aqui no Mesa de Debates, é a gente escutar um lado, ou um pouco aí do lado da cultura, né? E principalmente aí de bandas aí da chamada cena underground, né? E é para escutar um pouco, né, o que elas têm a dizer aí pra gente, né? Qual mensagem que elas passam, né? Como, né, para mostrar um pouco de um lado, né, que muitas das pessoas que inclusive acho que mesmo os ouvintes não saibam que existam, né? E eu tô aqui com o Milton Aguiar, ele que é da banda Psyche Kings, né? Uma banda que eu já tive a oportunidade de assistir uma vez aqui em São José dos Campos, né? E eu acho que, né, o debate aqui vai ser legal para vocês. Então, tudo bem, Milton? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Salve Guilherme, salve quem estiver vendo essa parada, seja bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado demais pelo convite de estar aqui com vocês, podendo falar um pouco de fomentar além de política, mas também cultura, porque eu acredito que música sim é política, e principalmente o que eu faço dentro do hardcore punk, totalmente político. E política, cara, cerca tudo que tá ao nosso redor, né? Isso que a gente está fazendo hoje aqui é política. Então, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, a política em si, ela está envolvida em algum dos níveis que a gente está atuando, né? Então, de antemão, obrigado demais e vamos que vamos. Perfeito, Milton. Eu vou começar esse papo aí com uma primeira pergunta de um caso aí que me deixou bastante triste, né? Porque, queira ou não, era uma das minhas bandas favoritas, que é o Fim do Xamã, né? O que tá acontecendo aí com a cena do rock, né? Que tem muito setor aí conservador e até mesmo reacionário defendendo umas coisas aí inadmissíveis, né? Você que, né, tá no HC, né, mas não deixa de ser rock, né, em última instância, né? O que que tá rolando? O que que tá pegando aí? Cara, sinceramente, eu acho que o rock ele deu uma envelhecida ruim, tá ligado? Tipo, sempre se falou sobre política dentro da música, mas eu acho que com as últimas transformações, principalmente da última década, isso está muito mais latente na gente, ao ponto de a gente viver um momento de polarização. Então, teoricamente, existem muitas vertentes dentro da política, mas o que está sendo mais forte são os dois extremos, né? São dois lados apenas, mas dentro da política tem muito mais. E dentro do rock, parece que, cara, parece que as pessoas não entenderam a mensagem desde o rock, porque rock para mim é contestação, é atitude, é o não conformismo, tá ligado? Com as coisas, é de pegar a música e usar aquilo como um meio de transformação, de mudança. E, cara, parece que envelheceu muito mal, principalmente para, se você vê, rock, teoricamente, as pessoas falam que é coisa de tiozão. Quando você vê um moleque ou uma menina nova, eles entram em outros estilos musicais diferentes. Pô, eu tenho 37 anos. Quando eu comecei a ouvir as paradas, ver através do skate, alguém fala, oh, escuta isso daí e tal. Hoje em dia, eu entendo, as coisas mudam, então o jovem ele vem muito através de movimentos no qual ele tem uma identificação. Então o rock ele foi ficando velho, conservador. Lógico que não é uma totalidade, mas é o que a gente vê. E, cara, que bom que as coisas estão aparecendo, né? Porque a gente consegue agora separar, então, quem realmente está nessa parada que acredita ou quem foi infectado com uma informação zoada que chegou antes. E eu acredito que, por exemplo, a gente vive num país no qual eu não acredito, agora falando ao contrário, eu não acredito que existem, sei lá, 50 e poucas milhões de pessoas fascistas no Brasil. A diferença é que a informação zoada chegou antes, uma informação que uma,
uma extrema-direita covarde chegou lá e propagou muito antes, porque se ligou dos meios de comunicação e se apropriou disso. Por isso que essa informação zoada chegou, por isso que a gente vê um monte de gente quartel e assim vai. E eu acredito na música como transformação, como uma forma de resistência, porque tudo que eu penso do mundo hoje, e não só o meu papel nos lugares que eu atuo, até fora da música, foi muito do hardcore punk que me deu uma sapiência para eu poder me posicionar melhor. Então, hoje em dia, eu entendo o posicionamento da mulher na sociedade, eu entendo o LGBTQI+, na sociedade, eu entendo o veganismo na sociedade, eu entendo todas essas coisas que, se não fosse o hardcore punk, eu não aprenderia, sei lá, dentro da minha casa com os meus pais, não aprenderia na escola, não aprenderia numa faculdade. Cara, muito disso eu aprendi na rua e aprendi com hardcore punk. E o Milton, né, já que nosso assunto aí é política e cultura, né, nesses últimos anos a gente viu vários ataques, né, em relação contra a cultura, né, de diferentes níveis, né. Por que existe esse medo aí, na sua opinião, por parte da extrema direita em relação à cultura? Qual que é o medo da extrema direita aí, na opinião, em relação a essa área? Cara, é básico isso, informação é poder, né, mano? Quanto mais você sabe, mais você pensa. Penso, logo existo, tá ligado? Então, assim, quanto mais você souber, quanto mais informação você tem, mais você começa a contestar as coisas, tá ligado? Então, se você minar a cultura, se você minar a educação, você deixa um povo sem resistência, você deixa um povo mais é, suscetível para abraçar qualquer ideia errada. Então, onde você bate? Onde você bate na arma que as pessoas podem ter como base. Por isso que a cultura nesse país e educação, parece que com o passar do tempo elas foram piorando. Existem os centros de resistência, existem ainda as pessoas que fomentam, existem até dentro do governo pessoas que fomentam isso, mas eu acredito que não é num nível que possa ser para todo mundo, tá ligado? Então a gente fala muito sobre o lance de igualdade, mas a gente esquece também que equidade é muito importante e se a gente não deixa a cultura acessível, principalmente para as pessoas com menos chance de ter acesso a isso, cara, as coisas não vão mudar, tá ligado? Então o que muda o país não é uma mudança para ontem ou para amanhã, é uma mudança tipo para o futuro. A educação tem que ser base, a educação e cultura. Tipo, a cultura que faz na minha opinião, é o que faz o ser humano sonhar, tá ligado? E quando você tem sonhos, você pode ir atrás, é o que te dá base. E a educação é o que vai ajudar você a pensar melhor, tá ligado? E aí, tipo, um governo vem e bate nisso. Pô, eu lembro que, sei lá, na época dos meus pais, colégio público, você tinha que fazer, tipo, um vestibular para entrar. A educação era boa. Aí vai lá o governo e começa a quebrar isso daí, que é para você não pensar, é para você não ter formas de resistência. Então, quando você não pensa, você aceita qualquer ideia. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, assim, se você não tem informação, qualquer coisa serve. Certo. E o Milton, né, ainda na questão mais política, né, como que você vê hoje o cenário político aí do país? Cara, eu tenho uma frase do Emicida que eu acho muito foda, que ele fala que era uma parada mais ou menos assim, que acho que para as coisas mudarem muito, o busão ainda vai ter que pegar fogo. Eu acho que a gente está vivendo num momento de descoberta, principalmente, não é nem de transformação, é de descoberta, no qual a gente vê que, cara, política faz parte do nosso dia a dia. Está muito polarizado porque está muito no começo. Então, tudo hoje em dia é um momento de descoberta. Eu acho que hoje, a gente ainda tem esse lance da polarização, a gente ainda tem momentos de conflitos, por exemplo, que aconteceu no começo do ano, aí, domingo passado. Porém, eu tô me sentindo com esperança, tá ligado? Eu acho que, assim, se o governo der falha, tem que ser cobrado.
Eu acho que não é porque é um governo de esquerda que está dentro do meu viés político que eu vou aceitar qualquer coisa. Eu acho que tem que ser sempre questionador. A gente tem que sempre ter esse posicionamento questionador para a gente sempre ir atrás de algo que possa ser democrático e para todo mundo. Então, não aceitar as coisas de primeira, mas sim analisar. E falando de política, é isso, é muito latente, é muito novo no Brasil, tá ligado? Então, por exemplo, eu já tive oportunidades de fazer tour fora do país ou ter privilégio de poder viajar para outros lugares e absorver outras culturas, sei lá, na Argentina, tá ligado? Qualquer coisa, a galera tá na rua, tá lutando, tá questionando. No Chile, cara, a gente já tocou em dia de manifestação que a polícia foi lá e parou o show. Então, no Brasil isso é muito novo, sendo que países vizinhos ao nosso já pratica isso há muito mais tempo. Então, eu acredito que as coisas vão mudar, mas do mesmo jeito que uma esquerda cresce de ser mais ativa, cara, uma direita também tá se apropriando. E se a gente não abrir os olhos para isso, cara, é do fascismo para pior, porque o fascismo ele é o primeiro estágio já do pré-nazi ali. Então, isso daí a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso que está acontecendo à nossa volta. É certo. E, né, você falou de nazismo, fascismo, e qual que é o papel aí da música e o papel aí de vocês aí da cena do hardcore, né, para combater isso? Cara, de ser questionador, de ser informativo, questionador. Então, eu acho que hoje em dia a música ela tem. Pô, eu venho de movimentos no qual praticamente a mente foi forjada dentro do hardcore punk, então de verdurada, de zine político, de outras ideias, conversando com pessoas ativas. Eu acho que o papel hoje falando de hardcore punk e política, é sim, questionamento interno, questionamento externo, é usar a música como, além de uma forma de entretenimento, mas também uma forma de informação e de questionamento, e ao mesmo tempo de dar base para a gente quebrar muros que existem, às vezes muros invisíveis, e tentar tornar a parada mais plural, tá ligado? Tem que ser para todo mundo, tem que ter banda de pessoas pretas, tem que ter banda de pessoas LGBTQI+, e tem que mostrar que isso é um cenário que tem que ser para todo mundo. Então, quando a gente começa a conviver dentro de uma comunidade no qual a gente tem essas premissas de liberdade para todos, no qual a gente consiga conviver com pessoas que sejam diferentes, a gente consegue começar a construir coisas. E eu acho que o lance do plural, da luta de minoria, ela também está sendo amplificada conforme a gente vai aprendendo um pouco mais. E o Hardcore Punk ele sempre falou disso, só que poucas vezes a gente viu isso na prática. Eu acho que hoje em dia a gente consegue ver isso mais na prática. E aí por isso que gera. O diferente incomoda, tá ligado? Mas o diferente existe. E a gente tem que começar a aceitar isso. E todas as ramificações. Então o mundo ele tá mudando, cara. E tem que ser um mundo para todo mundo. Por isso que quando eu vejo, tá ligado, no Silvio de Almeida falando daquele discurso lá de pluralidade, isso me enche de esperança. E dentro do hardcore, por mais que seja um meio libertário, ainda existe, principalmente dentro do movimento, pessoas que ainda não sacaram isso, que acham que música não tem nada a ver com política, e a gente tem que bater todo dia, tá ligado? Nisso daí. Então, eu uso isso. Você viu um show do Bay7 King, você viu eu falando isso. Ainda foi um show que provavelmente foi o show do Dead Fish que você foi, que, cara, as ideias tem que a gente tem que ser amável com as pessoas e duro nas ideias, cara. E o hardcore punk, para mim, é selvagem nisso. É um lance que é de pessoas para pessoas, porém, as ideias são duras. Na verdade, não foi nesse que eu fui. Na verdade, eu fui no último que vocês fizeram na Aux Pocos, né? Que eu acho que vocês que foram a banda principal, né? É,
Ainda, ainda nessa questão, né, dessa relação política e música, né, eu escuto muito, né, de pessoas que, né, concordam com esse pensamento de que, né, infelizmente concordo com esse pensamento que política e música não se mistura, né, inclusive acharam ruim, né, que, por exemplo, no show do Ratos de Porão, né, o cara falasse aí de política nas músicas, né, que é uma coisa meio absurda, né, na prática. Da onde vem esse pensamento? É parte desse momento que nós estamos vivendo ou não? Ou tem algo a mais? Cara, tem algo a mais, é a falta da informação, é a falta da educação, é a falta de você ler uma frase e você entender aquilo. Hoje em dia a gente sofre muito do lance da informação rápida, é o lance do ser analfabeto, mesmo que você saiba ler e escrever, mas você não consegue interpretar essa parada, porque, pô, mano, a gente não lê um livro, sabe, não estuda, tá ligado? Então, quando você escuta a parada, você absorve o que você quer, às vezes você nem entende o que tá lendo. E aí, quando as pessoas jogam a verdade na sua cara, falam, mano, isso daqui sempre foi sobre política. O que você tava ouvindo, cara? O que você tava entendendo? É por causa disso, porque a gente lê e não entende, não absorve. Na verdade, não compreende. Então, falta educação, falta cultura. Então, enquanto for assim, muita gente vai estar ouvindo, sei lá, uma música como MST do Dead Fish e não vai entender que é sobre política. Então, cara, o que falta é isso daí. Quando a gente começar a voltar mais para dentro de estudar, mano, de ter acesso à informação, as coisas vão melhorar. Por isso que eu bato muito nessa frase, penso, logo existe, as pessoas não pensam, mano, tá ligado? Parece que, tipo, cada vez menos a gente tá pensando, não sei se é pela informação rápida ou pelas coisas. Cara, parece que eu tô ficando velho e eu sinto que as coisas estão ficando cada vez mais rasas, as relações rasas. E eu bato muito nisso, cara. Eu quero profundidade, eu quero conexão. E se eu ainda tô nesse movimento é por causa disso. E aí a gente tem o outro lado, que é da galera envelhecendo mal pelo fato de não querer se aprofundar nas coisas. Então, lê por ler, mas não absorve, escuta por escutar, mas não absorve, fala por falar, mas não sabe o que está falando. Então, a gente está vivendo numa era no qual parece que parecer é melhor do que ser. Essa é uma outra crítica muito forte minha. A gente está numa era que parecer é melhor do que ser. Então, é tudo muito fugaz. Certo. Ô, Newton, conta um pouco aí a gente tá falando em política, mas conta um pouco aí da história da banda Psy Kings, né? Qual que é o objetivo de vocês, como que formou? Cara, o Bayside Kings é uma banda de Santos, São Paulo. Hoje em dia eu moro em São Paulo, mas Santos, São Paulo é tipo 40 minutos. A gente é uma banda que veio de outras bandas da cena. A gente se formou lá em 2010. Todo mundo já se conhece. Santos é um ovo, tá ligado? Por mais que é uma cidade bem desenvolvida, é um ovo. Você vai de uma ponta a outra, tipo, em uma hora. Cara, o meu objetivo quando eu comecei a fazer o Bayside Kings, eu só queria estar em outros lugares, com outras pessoas, com outras culturas e fazendo o que eu gosto. E aí, cada vez que você vai dando um passo para frente, novos objetivos vão aparecendo. Mas eu acho que hoje meu objetivo maior é fazer algo que seja maior do que minha própria existência, tá ligado? Principalmente dentro de música e cultura, conectar as pessoas, pensar no lance de comunidade. É tudo isso que eu quero. E eu quero usar a música como instrumento, tá ligado? De conexão. E que, sei lá, mano, se eu morrer agora, que a parada continue vivendo. Então eu tenho essa. Eu sou obcecado por isso, de fazer algo que, junto eu e os moleques, da gente fazer algo que seja maior do que a gente. Tipo, que tem várias bandas que a gente gosta, que às vezes a banda não existe mais, ou os caras morreram, e a parada ela continua viva. A música em si ela continua viva. Ideias ideais são a prova de balas. E aí o que eu quero é isso daí, cara. Eu quero fazer algo que dure muito mais do que o meu eu interno. E aí a gente usa a música, é isso. E os shows são selvagens, é uma parada de conexão muito forte.
Eu acho que se hardcore punk é questionamento interno e externo, música é conexão. E aí, por isso que você vê aquela conexão da galera, se for no show, você viu. Às vezes pode ser um show para 30 pessoas, 50 pessoas, às vezes a gente toca para 1.000 pessoas e, cara, a intensidade é a mesma. Tipo, se tiver show para uma pessoa, pode ter certeza, essa uma pessoa vai estar numa conexão muito forte com a gente. Por isso que a gente antes era uma banda em inglês, e aí depois de 10 anos a gente percebeu que a mensagem, por tudo que a gente está vivendo, até socialmente falando, politicamente falando, a mensagem ela é muito importante, então ela tem que ser acessível. E no meu eu estava percebendo que eu estava sendo elitista demais. De estar no Brasil, querer falar inglês para um país que a gente não consegue falar a nossa língua mãe, imagina falar uma segunda língua. Então aí eu falei, cara, eu tenho que deixar a mensagem mais acessível. E aí a gente fez essa transição que tem sido muito boa. Nada melhor do que você falar e a outra pessoa te entender na mesma via, poder questionar, falar, cara, concordo com isso, não concordo com isso, o que você quis dizer com isso e, e formar conexão, tá ligado? É o que eu mais quero. E eu acho que a gente vive isso. E eu quero ocupar outros lugares que eu acho que dá para ocupar sendo do jeito que a gente é. Cara, selvagem, denso, rápido, as ideias são duras, mas está todo mundo numa energia única. E o Milton, né, na parte da questão financeira, né, qual que é a dificuldade aí que vocês têm, né, se vocês de manter a banda nativa, né, porque a gente sabe, gostamos ou não, a gente vive num sistema que tudo é movido na base do dinheiro, né, e então, né, queria que você falasse essa parte e, né, e qual a ajuda aí que vocês têm, né, para poder, né, se manterem aí na ativa. Cara, a gente sempre pensou em formas de como a banda ser autossustentável. Por exemplo, a gente não vive da banda, a gente não vive cada um tem seu trampo. Hoje em dia eu trampo com música, só que fora do aspecto de tocar. Então, assim, a banda é como se fosse um quinto membro nosso. Ela existe, ela é autossustentável. A banda ela se sustenta e ela ajuda a gente. Tipo, mano, sobe um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, porque a gente também precisa investir na banda. Então, hoje em dia a gente chegou num nível de, cara, um ponto de equilíbrio no qual a banda faz tudo sozinho. Então a gente não precisa colocar dinheiro na banda do mesmo jeito que a gente colocava no começo dela, no qual a gente tinha, tipo, pô, eu tirava parte do meu salário para colocar na banda, gravar, não sei o quê. E hoje em dia a banda faz isso sozinha, porque teve um crescimento, a gente está numa constância, a gente está em performance há 10 anos, então ela gera valores, tá ligado? A gente consegue trazer outras pessoas além da banda para trampar, então a gente tem equipe, tem um cara que faz os vídeos, foto, e assim vai. Então a gente gera um ecossistema no qual a gente tenta deixar ele sustentável. E o que ajuda muito isso são as pessoas que se conectam com a gente. Então a gente sempre teve muito forte de pensar num ecossistema assim. Como a gente vive num sistema capitalista, como é que eu vou, dentro desse sistema capitalista, sem eu ser sem sentimentalismo, sem eu ser selvagem e agressivo com alguém, mas que eu consiga sobreviver e evoluir a banda em si. Então, por exemplo, merchandising. Cara, a gente vende merchandise há muito tempo e foi o merchandise que as pessoas compram, é o que fez a gente comprar novos instrumentos, é o que fez a gente chegar em outros países, é o que fez a gente chegar nos lugares distantes do Brasil. Às vezes a gente não consegue, pô, a gente vai tocar num lugar que é muito distante e é diferente de São Paulo, tá ligado? Até em questão monetária. Então a gente faz a conta certinho para deixar, para ser um valor que a gente consiga aí, pelo menos quitar os nossos custos operacionais e a gente chega lá e a gente tira a diferença no merch. Então tem várias formas, vários sistemas que a gente foi criando ao longo desse tempo, no qual a gente consegue não quebrar o produtor do show local, então a gente consegue ir no lugar mais distante possível e o cara conseguir pagar as contas, a mina conseguir pagar as contas e também gerar algum lucro e ao mesmo tempo a gente também poder ter esse retorno
além de sobrevivência, mais de evolução da banda, porque, cara, tem manutenções, a gente tem um espaço de ensaio no qual a gente loca, então a gente tem contas a pagar da banda e ao mesmo tempo a gente tem que também fazer ela ter mais evolução, porque se você é igual você ter um bem, tá ligado? Se você não fazer a manutenção nele, ele vai perecer. Então a gente precisa ter essa mentalidade de construção, manutenção e evolução. Então tem algumas coisas dentro do sistema e às vezes quando eu vejo que assim tem uma pessoa que quer muito fazer um show, porém ela não tem a mínima noção de como às vezes eu passo um valor e parece impossível para ela. Então assim, eu venho do mercado financeiro, eu tenho como base praticamente 20 anos de atuação em mercado financeiro. Hoje eu me trampo mais com isso. Então, eu entendo o valor do dinheiro e como ele pode ser trabalhado de uma forma que ele seja menos agressivo possível. Então, aí eu ajudo a pessoa, sei lá, mano, a fazer as contas certinho, a ir buscar. Então, eu uso toda a minha expertise para ir além da pessoa que, tipo, além de ser o cara que tem uma banda, chega lá e vai fazer o show. Então, eu tento estar em parceria também com o produtor para que ele tenha sucesso na atividade dele. Porque, cara, se eu for lá e o bagulho for da hora, a gente vai voltar, tá ligado? Agora, se o bagulho for lá e der prejuízo para todo mundo, a gente não vai voltar mais lá, tá ligado? Porque não vai ser um bom negócio para ele e nem para a banda. E é uma parceria, cara. Um show é uma parceria. As pessoas têm que entender isso. Que, então, quando a gente pensar de forma coletiva, a construção vai ser melhor, tá ligado? É uma premissa que eu penso que eu não lembro quem falou isso, mas é uma premissa dentro da esquerda que é o máximo de recursos para o máximo possível de pessoas. Então eu tenho que pensar assim, cara, se que todo mundo ganhe, tá ligado? E aí, tipo, e que construa, né? Por isso que, tipo, eu penso nessa forma, de ser mais colaborativo. Eu penso, em vez de eu ser dono da montanha sozinha, mas que todo mundo seja dono da parada, com partes proporcionais e que seja o bagulho mais foda possível. Como que você se despertou aí pro hardcore e o punk? Como que você conheceu, né, esses dois estilos aí? Cara, eu acredito que. Eu lembro que a primeira associação que eu tenho com. São dois momentos da minha vida. A primeira eu devia ser muito novo, devia, sei lá, ter 7, 8 anos. Eu tinha um vizinho, que esse vizinho ele se vestia de um jeito todo psycho. Ele curtia Suicidal Tendencies, então ali era no começo dos anos 90, o Suicidal Tendencies estava muito em alta, até dentro do mainstream. Então a galera usava muita camiseta xadrez, camisetão, boné pra cima e tal, e aquilo me chamava muita atenção. Então ali eu já conhecia Suicidal Tendencies sem ouvir Suicidal Tendencies. E aí depois fui evoluindo, andando de skate e tal, começando a andar na rua, papo vai, papo vem ali. E eu acho que na quinta série alguém me mostrou um CD, e aí eu lembro que nesse CD tinha algumas bandas, tinha. Cara, eu lembro de ter ouvido Pennywise, de ter ouvido MXPX e CPM 22. E aí, cara, fui mergulhando. Aí o bagulho você começa ouvindo Green Day, começa ouvindo umas paradas de mainstream, aí você vai descendo, aí você vai tipo assim, pô, se tem um Green Day aqui, o que que tem? O que que. Eu sempre fui muito curioso, então, tipo, o que que gerou o Green Day? Aí eu ia mergulhando no submundo, até chegar onde eu tô, tá ligado? Eu vivo no submundo, mas é um submundo que eu acho que é rico, tem muita informação, tem muita banda, e aí eu fui mergulhando cada vez mais, mas acho que o que foi porta de entrada foi o skate. Na época todo mundo andava de skate, eu andava de skate, e aí o som é o que servia para dar combustível, e sempre foi hardcore, tá ligado? Eu escuto metal também, hoje em dia eu sou muito eclético, mas a minha porta de entrada foi o hardcore punk. Milton, já que você citou aí a questão do skate, né? Da onde que vem essa criminalização aí do skate? Tá certo que deu uma quebrada nesse último período, eu acredito eu, né? Acho que você pode falar melhor sobre isso do que eu, né? Mas da onde que, né, vem essa criminalização aí do skate? Hoje em dia, se a gente for botar, hoje em dia ela não existe mais, é até considerado esporte olímpico, mesmo eu achando que não é um esporte, tá ligado?
O skate ele sempre foi um movimento de contracultura, tá ligado? E ele sempre veio da galera da rua, de você invadir os picos, de você se desafiar, não somente se desafiar, mas também desafiar a sociedade em si. É de tipo, pô, eu vou descer o corrimão ali mesmo e foda-se, tá ligado? Sempre foi muito mais sobre atitude. E aí quando você sai do padrão social, a, a grande massa vai criminalizar, pô. É só lembrar, em São Paulo mesmo, o skate foi proibido, aí depois a Lodina, ela liberou o skate, então teve suas fases, tá ligado? Eu considero mais como atitude de que como esporte olímpico. Hoje em dia eu acredito que está rolando uma gourmetização, mas não condena a parada, tá ligado? Se tem pessoas que vivem do skate, isso daí gera emprego, gera condições de vida, cabuloso, cara. Queria eu poder, sei lá, 15 anos atrás, na época que eu tava em massa no skate, andando todo dia, poder viver disso, tá ligado? Então eu não sou contra, mas eu não concordo que seja esporte olímpico, tá ligado? Para mim sempre foi mais sobre uma extensão social de cultura, de atitude, de ação do que um esporte. Por isso que o skate ele sempre foi visto isso aí sempre foi marginalizado pelo fato de ter vindo de subculturas, tá ligado? É do cara da gangue que andava lá em Venice, das antigas, é sobre a galera que invadia as piscinas para andar de skate, invadia os picos, então ele sempre teve atrelado a quebrar padrões sociais. Mas não pode ser as duas coisas, esporte e esse movimento de contracultura? Porque faz um certo esforço para poder andar e queira ou não queira, você faz um certo esforço aí para andar, né? Você faz um certo movimento físico, né? Não deixa de ser um esporte, não sei. Eu sou leigo no assunto, eu não ando de skate. Então, é o que eu falo, eu não sou ninguém para determinar se é um esporte ou não. Para mim, que eu vi essa transformação do skate, para mim ele é um esporte. Hoje em dia, tipo, puta, é muito foda ter. Mano, eu sou muito ruim com o nome. Acabei de esquecer o nome da menina lá que ficou em segundo lugar nas Olimpíadas. Cara, pra mim é muito foda, tipo, ter uma menina, tipo, negra representando, tá ligado? O skate feminino ainda. Então se é esporte, beleza, mas eu não vejo assim, tá ligado? E eu sei que, tipo, eu já tive conversas com pessoas que me inspiraram dentro do skate e eles também não veem assim. Então, pra mim, tudo bem. Tipo, tudo bem, tá ligado? Mas eu não vejo. Talvez para algumas pessoas vai ser esporte. E se for para fomentar ainda mais a cultura, beleza, tá ligado? É do mesmo jeito que, tipo, tem bandas que vieram do hardcore punk e elas conseguiram ser mainstream em alguma época da vida delas, de ser, voltar, ou continuar em atividade. Para mim, tudo bem. Se for para ser uma porta de entrada da parada, para mim, tudo bem. Desde que não zoe a cultura como um todo, tá ligado? Então, se for para ser uma parada de porta de entrada, beleza. Do mesmo jeito que é bom para a pessoa, eu também gostaria que fosse bom para mim. Então, eu não posso ser hipócrita de falar que, pô, se desse para viver de skate, é animal. Do mesmo jeito que se desse para eu viver do que eu faço 100%, pô, para mim seria perfeito, cara. Mas eu entendo que, tipo, às vezes não é para todo mundo. E tudo bem, tá ligado? Só que aí a gente entra numa outra esfera que é sobre o que é ser, o que é sucesso, tá ligado? Mas para mim, sobre skate, tudo bem as pessoas considerarem de esporte, eu não vou tacar pedra nelas. Eu só acho que para mim não é, tá ligado? Mas eu consigo conviver com a ideia de quem acha que é. Certo. Falar um pouquinho aí da questão das opressões, né? A questão da LGBTfobia, né? Racismo, né? É, qual que é a importância aí, né, de vocês tratarem esses temas aí dentro do meio aí do punk, do hardcore, né? Como que vocês enxergam essas questões? De levantar debate, tá ligado? É de tentar mostrar um pouco de empatia, de tentar falar que existe aquela parada de alguma forma e principalmente de
compartilhar espaços para que essas pessoas tenham voz. Por exemplo, eu sei que eu não preciso tipo, sei lá, eu sei que eu não preciso ser mulher para entender o posicionamento da mulher na sociedade e tipo, do jeito que não tem uma igualdade para ela. Então, assim, mas eu acho muito, às vezes, é uma linha que eu tento não passar, eu tenho muito cuidado, na verdade, que é de não tirar a voz das pessoas. Por exemplo, em vez de eu falar sobre, sei lá, sobre feminismo, sobre LGBTQI+, ou sobre a pessoa preta na sociedade, por que eu não compartilhar a voz e deixar ela falar sobre isso, tá ligado? Então, às vezes, quando a gente tem a oportunidade de bater, e eu sei que tem pessoas que falam bem sobre isso, eu tento trazer elas pro show, pra falar 5 minutinhos ali, para abordar o assunto. Eu tento trazer, quando eu tenho a oportunidade de montar um cast de banda, tentar diversificar, trazer banda de mina, trazer banda com a galera LGBTQ+, para trazer para o espaço. Então, o que eu acho que é o mais importante é, além de eu abordar e de eu falar, mas também que eu consiga dividir. Eu acho que isso, às vezes, dentro do meio, é o mais difícil da gente poder realmente dividir a voz, para que todo mundo tenha voz, senão o que acaba acontecendo? Era um bagulho que eu via muito alguns anos atrás, por exemplo, quando eu via alguém se expressando no direito de existência dela, tá ligado? De confronto, chegava um homem hétero, não sei o que, pegava na mão e falava, é isso mesmo, que não sei o que. E aí você acabava diminuindo a voz da pessoa, tá ligado? Porque você acaba tirando o protagonismo dela. Então eu acho que falta mais a gente ter mais protagonistas e de a gente entender que, tipo, cara, se aquela pessoa tá se expressando, deixa ela falar, mano. Ela tem o direito dela. E eu tenho que ser o backup. Eu não tenho que ser o protagonista daquela parada, tá ligado? Eu tenho que ser o backup, eu tenho que ser um movimento de força. Então, assim, o meu maior receio, às vezes, é de eu abordar coisas e tirar o protagonismo delas. Então, eu tento sempre ter esse cuidado. Então, acho que o grande lance é de realmente falar sobre as coisas, de realmente dividir as informações, mas o mais importante é de dividir voz, tá ligado? Mostrar que, tipo, essas pessoas existem, que elas têm direito à voz, que elas têm um rosto, elas têm um nome e elas têm que fazer parte da sociedade. Senão, tipo, cara, a gente sempre vai estar correndo atrás do rabo. E em relação, né, a lugares para tocar, né, e acessibilidade, né, como que você vê essa questão hoje? Hoje vocês conseguem tocar em vários lugares, ou vocês têm uma agenda de shows, né, boa, né? E a questão, né, também do preço, você falou da necessidade de abrir eventos aí para gente que não tem esse acesso, né? E hoje, infelizmente, né, muita gente não consegue acessar alguns eventos, não do hardcore, que acho que é um dos eventos mais acessíveis, né? Mas outros eventos não conseguem aí acessar. Como que você vê essa questão da acessibilidade aí dos eventos e para lugar para tocar? Cara, hoje em dia a gente já foi muito cachorro louco de tocar toda sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo e não ter vida. Hoje em dia a gente acha que dá para ser estratégico, dá para ser produtivo e ser produtivo não necessariamente é fazer mais, mas é fazer os movimentos certos. Então a gente tem algumas áreas que a gente volta com pessoas de confiança e ao mesmo tempo a gente tenta ocupar novos lugares, tipo festivais maiores, porque a gente quer levar, a gente quer ter o choque de cultura com outras pessoas fora da nossa bolha. Então é algo que é a nossa maior batalha hoje em dia, de mostrar o Bayside Kings em lugares que o Bayside Kings não entraria facilmente. Então, de tocar em festivais diferentes. Agora, sobre acessibilidade, eu acho que o grande lance é uma outra coisa que eu falo muito com um amigo meu, que é o Ed Crespo,
que, pô, é um cara de periferia, é um cara negro, que tem banda de punk também, e é algo que ele fala muito e que me marca muito, que é, cara, a gente tem que descentralizar os shows, tá ligado? A gente tem que levar essa cultura para a periferia, tem que levar a cultura para dentro de escola, no qual eu já vi isso acontecendo, mas com o passar do tempo, bem menos. Então, assim, se a cultura não adianta nada eu falar de política para todo mundo ali, que eu sei que todo mundo tem praticamente o mesmo viés que o meu, e sendo que seria muito mais da hora eu levar para um lugar onde a pessoa não sabe sobre política, tá ligado? E a gente pode ter esse choque de cultura aí, de aprendizado, de dividir. Então eu acho que falta mais é levar, falando no rock como geral, levar ele para a periferia, cara, levar ele para quem não tem acesso à informação. Então só que às vezes eu entendo também que tipo não sei de quem tem que partir isso, mas alguém tem que fazer, tá ligado? Então, pô, a gente já levou para escolas, a gente já levou para lugares distantes, para periferias. Então, acho que todo mundo tem que ter esse pensamento também de descentralizar a parada. Não preciso fazer na casa de show mais foda. É irado, estrutura é sempre foda. Tipo, de você poder mostrar sua arte do melhor jeito possível. Só que também é muito irado você mostrar aquilo para uma pessoa que nunca viu, não sabe nem o que é hardcore, não sabe o que é uma guitarra, e ver aquilo de perto é transformador, tá ligado? Eu já vi isso nos olhos de outra pessoa, nos olhos de uma criança, e eu acho foda, tá ligado? Então, assim, do mesmo jeito que eu comecei a ter banda, porque eu fui impactado de alguma forma, que a gente consiga dividir, e sei lá, mano, é por isso que não tem por isso que não tem o ciclo, ele está demorando hoje em dia mais para acontecer. Porque não tem essa troca de ideia, não tem essa descentralização. Então, a acessibilidade é isso, cara. É você levar, tipo, cara, se a pessoa não consegue chegar até você, mano, dá um jeito de você levar a sua parada até a pessoa, tá ligado? E deixa ela descobrir se aquilo bate bem pra ela ou não, e deixa ela decidir por ela mesma. Milton, além do Upside, você tem outros projetos musicais? E se sim, fala um pouco deles. Cara, eu tenho uma outra banda paralela aqui, com uns amigos aqui de São Paulo, que eles também são de outras bandas de hardcore. Então, assim, a gente tem as nossas bandas principais. Por exemplo, eu tenho o Bayside Kings, aí cada membro tem uma banda. E aí a gente tem um projeto paralelo chamado Marin Fúria. É uma banda que a gente mistura um tipo de hardcore que a gente não vê muito, que pegava muito nos anos 90, que é o metal misturado com hardcore. Não é um metalcore, é um metal hardcore com um pouco de groove e tal, afinação padrão e em português também. Então a gente mistura outros elementos com um pouco de grunge e tal, mas é um projeto paralelo mesmo. A gente chama isso de um projeto soft, que não é para ele ter a mesma velocidade, a mesma intensidade que nossas bandas principais, porém é um ponto mais para a gente trocar ideia, conversar, viver outras experiências e de amigos, tá ligado? Então, a gente tem os nossos projetos principais, por exemplo, cara, eu sou apaixonado pelo Bayside Kings, por tudo que... Eu sou workaholic mesmo, quem me conhece bem de perto sabe quanto eu vivo e quanto eu sacrifiquei das coisas para ter e viver o Bayside Kings em si. E o Mario Fury, ele vem para preencher uma lacuna de eu sentir o frescor, tá ligado? De, tipo, de eu sentir, de ter outras experiências, mas sem me esquecer do objetivo principal, que é o Bayside Kings. Então, é só digitar roupa Marine Fúria em qualquer serviço de streaming ou Instagram, você vai encontrar essa banda lá. E para quem gosta, sei lá, de Biohazard, de Lil Wayne, umas paradas bem anos 90 assim, vai curtir demais o Marine Fúria. E projetos aí para o futuro, para 2023, né? O que você tem em mente? Cara, a gente tinha uns shows nesse começo do ano, mas a gente resolveu declinar. A gente tinha até uma tour fora do país. A gente resolveu declinar tudo, passar esse primeiro trimestre terminando algumas coisas, porque hoje em dia a gente pensa de uma forma mais planejada. Então, a gente prefere terminar as músicas que a gente vai lançar. A gente tem mais
2 EPs para lançar esse ano. Então a gente prepara os clipes, prepara tudo antes, prepara a merchandising, prepara a comunicação visual, tudo isso daí que a gente foi aprendendo na bagagem dos nossos 10 anos aí. E aí a gente cai na estrada. Quando a gente cai na estrada, a gente só faz a estrada. Então a estrada tem dia para começar e dia para terminar, para a gente poder viver a nossa vida também. Tipo, por exemplo, eu tenho uma carreira no qual eu comecei ano passado, que é uma carreira para marketing voltada para bandas e músicos e arte em si, porque eu percebi que é uma lacuna no qual são coisas que eu tive que aprender na marra e muita gente desse mercado não sabe como lançar sua música, não sabe como fazer, como chegar nas pessoas, e aí eu ajudo essa galera a potencializar resultados através de marketing digital, tráfego, essas coisas assim que são realidades, tipo, elas fazem parte do nosso dia a dia, porém muita gente que é envolvida com arte não consegue usar essas ferramentas. Então eu ajudo essa galera a usar essas ferramentas. E, cara, tem o Bayside Kings, tem o Marifúria, que é na bola de meia, mas acontece. E o Bayside Kings, a minha meta é essa. A minha meta é ocupar novos lugares no qual eu não entraria facilmente, tá ligado? Então, assim, se um dia você fala assim, caralho, eu falei com o Milton e ele tocou nesse festival aí grandão, é porque eu quero estar lá. Ou, tipo, e deixar a arte mais acessível, tá ligado? Eu quero poder ter a oportunidade de trabalhar com pessoas de projeto social. A gente tem uma comunidade no qual a gente, às vezes, faz alguns serviços sociais. Eu mesmo, às vezes, divido muita informação, ajudo muita gente, só que eu não preciso expor isso daí. Então eu tento fazer o máximo possível do que dá, tá ligado? Até onde os meus braços alcançam. É uma parada que outra pessoa me falou também, e marcou muito, que é pensar global e agir local, tá ligado? Então, assim, eu penso como eu posso fazer a melhor coisa possível aplicando até onde meus braços alcançam, tá ligado? É fazer minha parte e tentar dividir o máximo possível e trocar. Então, hoje em dia eu procuro estar em novos ambientes, por isso que eu saí de Santos e vim morar em São Paulo, para estar num novo ambiente, me conectar com novas pessoas, com pessoas que queiram construir, cara. Eu quero construir. Eu sou obcecado por resultado de transformação, tá ligado? Eu quero, mano, se você chegar com a ideia mais louca e eu ver sentido nela, eu vou estar com a faca no dente para somar com você. E é isso, tá ligado? Tipo, e são coisas que eu aprendi muito dentro do hardcore punk. Então, maravilha, então, né? Estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Milton Aguiar, né? Gostei aí bastante aí do nosso papo, né? E passo a bola para ele fazer as considerações finais. Pô, obrigado demais, Guilherme, pela mesa de debate aí, por ter me convidado, de ter trocado ideia. Obrigado demais. Pô, foi da hora eu poder falar um pouco sobre o que eu faço, como eu faço e o quanto a política em si ela impacta não somente na minha vida, mas eu acho que na vida de todo mundo que eu estou entrelaçado. Cara, além disso, se você estiver conhecendo agora, ouve o Bayside Kings, qualquer rede social, qualquer meio de streaming, se digitar Bayside King, você vai achar essa parada, ou Marifúria também, ou qualquer coisa, você colocar meu nome aí, Milton X Aguiar, em qualquer rede social, você também me encontra. E quiser trocar ideia, estou totalmente aberto para trocar ideia, seja você que esteja vendo essa parada. Pô, obrigado demais pelo espaço e que esse novo momento que a gente estamos vivendo politicamente seja o mais construtivo possível e que a gente consiga olhar até as pessoas que são divergentes da gente não como rivais, mas como uma forma da gente conseguir conviver, tá ligado? Conviver e construir e não olhar tipo antagonistas como rivais. Então, né, mais uma vez, obrigado aqui ao Milton, obrigado aqui a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscrevam no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco
né? Curta, né? Compartilhe, comente este vídeo, né? Curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de tudo um pouco, e siga a gente no Instagram, Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Por hoje é só. Bom final de semana a todo mundo e fui.